Mais um fone de ouvido cabeado de alta qualidade. No vídeo de hoje, T2 DLC da Team Hi-Fi. Eu tô adorando esses fones de ouvido. Vamos lá. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu review do T2 DLC da Team Hi-Fi. Fones de ouvido que me foram enviados pela Linsou. O link para comprar tá aqui na descrição. E vamos lá que eu não quero enrolar muito aqui no meu review, eu só vou te pedir para se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque se você gosta desse tipo de conteúdo e você não deixa um like, é bem provável que eu não vou mais fazer esse tipo de conteúdo aqui no canal. Então deixa o like aí pra mim, se inscreve no canal, ajuda pra caramba, não custa nada pra vocês. Então assim, me ajuda aí, vai, por favor. Bom, vamos lá. Eu fiz o unboxing do T2 DLC lá no meu Instagram um tempo atrás, já tem um tempinho que eu tô usando ele, mas falando de aspectos físicos, de aspectos de construção, eu gostei muito do cabo, o cabo não embola, ele tem uma textura que é bem legal, assim, foge muito do... eu não diria padrão, mas foge muito do habitual. Tem um conector em metal de boa qualidade, a divisão em Y também é muito boa, o cabo no geral é muito bom e eu gostei muito, inclusive da textura. Ele tem uma textura um pouco de corda, sabe? Corda enrolada, e eu achei isso bem legal. As ponteiras são confortáveis, mas eu gostei tanto desse fone de ouvido que eu coloquei ponteiras que eu gosto mais de usar nos meus fones de ouvido, que é essa aqui da SpinFit. CP360, se eu não me engano, o modelo dela. Mas tem um conjunto de ponteiras bons, assim. Os drivers também são bem acabados. É um fone muito bem construído. Estamos falando aqui de um fone perto aí dos R$ 400, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, dependendo de quando você vai comprar. Mas em termos de construção, me agradou demais, assim. É um fone de ouvido bonito, bem construído e que, enfim, vou falar de todos os aspectos de som daqui a pouco, mas eu adorei esse fone de ouvido, de verdade. Tanto que ele fica aqui, quando eu não estou testando outros fones de ouvido, quando eu não estou me preparando aqui para fazer review de outros, é o fone de ouvido que eu estou escutando música, editando vídeo e tudo mais, porque eu adorei esses fones de ouvido, em termos construtivos, em termos de som e tudo mais. Ainda sobre aspectos físicos, né, aspectos de construção, eu não achei o encaixe dele muito bom, talvez porque ele tem esse formato meio que de bullet, né, eu não gostei muito, assim, ele não isola tão bem, e aí outro motivo de eu ter escolhido a CP360, né, essas ponteirinhas aqui que eu gosto, ela tem uma maleabilidade e uma vedação para mim melhor do que as outras ponteiras que eu venho testando, então eu não acho que ele tem o melhor isolamento, mas é um isolamento bom, assim, não é o melhor, mas como eu uso em escritório, ambiente relativamente tranquilo e calmo, para mim funciona. Só vale comentar que ele tem uma conexão de 2 pinos, né, a conexão 2-pin, na versão T2 original, se eu não me engano, era MMCX e tinha muitos problemas relacionados a isso, e eles colocaram aqui a versão de 2 pinos. De novo, eu gosto. Eu gosto bastante desse tipo. Bom, vamos lá então falar do som do T2 DLC. Ele pra mim é o que eu chamaria de ideal em termos de sonoridade. E assim, não é porque ele tem mais grave ou mais... nada disso. É porque ele é resoluto na medida certa, e sem mascarar muita coisa. Então assim, ó, ele não é neutro, ele não segue, por exemplo, a curva Harman da Moondrop, muito famosa na Moondrop, por exemplo, no Soundnote Zero também, não, Soundnote Zero não é a curva da Harman, mas ele não é neutro, ou seja, ele tem uma sonoridade um pouco mais quente, em alguns momentos mais aberta, ou seja, você tem um pouco de agudo, um pouco mais destacado, mas você também tem um peso de grave, você também tem uma resolução de graves que agrada. Então, de modo geral, é um fone de ouvido que me agradou muito para poder ouvir música, para poder ouvir rock, para poder ouvir podcast, para poder editar vídeo e tudo mais. E o fato dele ter essa sonoridade um pouco mais quente, mas ainda assim não gritona, como se diz, me agradou. Então assim, ele tem graves na medida certa, sem ser um bass head, ou seja, sem extrapolar muito fones, por exemplo, como o Q-Ears Cadenza, que tem um pouquinho mais de grave, como o C2 Mac, também da Team Hi-Fi, que também tem um pouco mais de grave.
Então esse aqui tem o grave na medida certa e o agudo na medida certa. Ele não tem destaques, ele não segue uma curva em V, por exemplo, ou seja, que tem agudos mais destacados e graves mais destacados, mas ele tem um equilíbrio tonal muito bom que me agradou bastante. Para vozes é excelente, para poder escutar música acústica. Eu gosto muito de ouvir músicas acústicas. Excelente. Dependendo das faixas, dependendo do álbum que eu vou ouvir, que tem um pouquinho mais de prato de bateria, que tem um pouquinho mais de, sei lá, um dedilhado de violão, alguma coisa assim. Talvez, ele não me incomoda, mas eu sei que ele tem um pouquinho mais dessa quentura, desse calor, por assim dizer, nessa região tonal. Então eu gostei, eu achei o equilíbrio dele muito bom, e pro tipo de música que eu gosto de ouvir, né, pro tipo de música que eu tô mais acostumado a ouvir, se encaixou muito bem. Então assim, é um fone de ouvido que eu gostei, eu gostei muito da sonoridade, de verdade. Só para poder comparar, e eu tenho testado cada vez mais fones de ouvido aqui no canal, né, eu gostaria de colocar meio que um ranking do que eu tô gostando e o que eu não tô gostando tanto. Então esse aqui fica talvez no meu top 3 de fones de ouvido cabeados que eu tenho testado nos últimos tempos. Abaixo dele fica aí o Soundnotes Zero, o 7Hz Soundnotes Zero. Abaixo do 7Hz fica o C2 Mac. Talvez eu poderia colocar até o Moondrop Shoe acima do Mac, porque o Moondrop Shoe tem um pouquinho mais de neutralidade, que pode ser interessante para alguns casos, né? Algumas pessoas gostariam de ter um som mais neutro, e o C2 Mac tem esse pouquinho de não sei, talvez um pouquinho mais de grave, um pouquinho mais de personalidade, por assim dizer. E o Moondrop Quarks fica ali perto do Shure, talvez o Shure sendo a evolução do Quarks, alguma coisa nesse nível. O T2 DLC é o fone que é o mais premium, por assim dizer, é o que mais tem características técnicas evoluídas de todos que eu já testei até o momento. Tanto que ele é um pouco mais caro também do que os outros que eu testei. Talvez por isso ele esteja no meu top 1, talvez no meu top 3, não sei. Pode ser uma questão subjetiva aqui. Mas a curva dele, a sonoridade dele me agradou pra caramba. Eu tô pra fazer o review do Kiwi Ears Cadenza, e eu acho que ele briga bastante com o T2 DLC, mas no Cadenza ele tem um pouco mais de grave, ele tem um pouco mais de personalidade, talvez, e ele não tem um agudo ele não tem esse calor de agudo que o T2 DLC possui. Talvez eu possa dividir o T2 DLC para músicas mais acústicas, sei lá, talvez, e o Kiwi Ears para, sei lá, rock ou jazz, alguma coisa assim que eu gosto de escutar. Enfim, é um fone que eu recomendo pra caramba. Não entro muito em termos técnicos, em especificações técnicas aqui nos meus reviews de fone de ouvido, porque eu não tenho tanto conhecimento. Apesar de estar fazendo bastante review desse tipo de produto, eu não tenho conhecimento de audiofilia tão grande assim, mas entra aqui para minha lista de recomendações o T2 DLC como um fone de ouvido muito bom para você que gosta de ouvir músicas acústicas, músicas com esse calorzinho a mais que pode ser interessante. A construção me agradou muito, né? Essa construção em alumínio de aviação, os drivers são muito competentes, enfim, gostei pra caramba. Vale ressaltar, ou vale deixar como um disclaimer aqui, que essa versão aqui é meio que uma atualização do T2 original. Eu não testei o T2 original, então não sei dizer qual, em níveis comparativos, onde ele está posicionado, né? Mas enfim, esse aqui é o meu review do T2 DLC, um fone de ouvido que eu adorei. Mas assim, toda vez que eu vou escutar o Tiny Desk Concert do NPR, eu pego o T2 DLC, porque eu tenho certeza que a experiência vai ser muito boa. Se você nunca ouviu NPR Tiny Desk Concert, joga aí no Google, joga no YouTube. Tem vários artistas que fazem essa session acústica ali ao vivo e tal. É muito legal, talvez uma série de vídeos feitas pela NPR, né, que é uma rádio americana, se eu não me engano, que coloca os artistas ali de uma forma meio inclusiva, meio introvertida, talvez, e eu tenho adorado ouvir todas essas sessions, todos esses mini shows com T2 DLC, porque eu acho que ele se encaixa muito bem para esse tipo de coisa. Se você também gosta desse tipo de vibe, de música, segue aí a minha dica, compra o T2 DLC que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Para comprar, de novo, o link tá aqui na descrição. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais, tchau, tchau. E eu volto em breve com mais reviews de fones de ouvido intra-auricular cabeado. Em breve, tem mais. Abraço, tchau, tchau.